Caríssimos católicos, apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, Deus eterno e bendito. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse minha igreja no singular, não disse minhas igrejas no plural. A Igreja Católica é a igreja de Jesus, é a igreja de Deus. Ela foi fundada no ano 30 em Jerusalém. Fora da Igreja Católica não há salvação. O católico que conhece a igreja e a abandona para seguir as seitas não se salvará. Jesus Cristo é católico. Nossa Senhora é católica. Os apóstolos são católicos. Até Judas Iscariotes, aquele covarde falso, foi católico, mas não perseverou. Jesus chamou Judas de filho da perdição, João 17:12, e de diabo, João 6:70. São João Evangelista diz que Judas era ladrão, João 12:6. Estimado católico, devemos amar e defender a nossa igreja contra as línguas caluniadoras e maldizentes. O católico que não defende a Igreja Católica é um Judas traidor, é um filho ingrato. Estimados católicos, vamos refletir sobre o inferno existe porque Deus é justo. Muitas pessoas dizem que Deus é injusto por ter criado o inferno. Deus não é injusto. O inferno existe porque Deus é justo. Preste atenção nesse trecho da Bíblia. Muita atenção. Um homem chamado Semei, filho de Gera, perseguiu ao longo do Cedron o rei Davi, lançando-lhe a maldição. Quando Davi morreu, Salomão, filho de Davi, mandou chamar Semei e lhe disse: Constrói para você uma casa em Jerusalém, e lá habitarás, mas você não poderá sair da cidade de Jerusalém. Não poderá sair dessa cidade, porque se alguém te encontrar fora da cidade de Jerusalém, passando o rio Jordão, você morrerá. Semei respondeu para o rei Salomão: Eu amaldiçoei a Davi seu pai. Tudo bem, não sairei da cidade de Jerusalém. Depois de algum tempo, algumas pessoas disseram ao rei Salomão que Semei saíra de Jerusalém e fora até Gate. Isto é, Semei desobedeceu ao rei Salomão, saindo da cidade de Jerusalém e indo até Gate. O rei Salomão mandou chamá-lo e lhe disse: Semei, você me desobedeceu. Não te havia dito que se alguma vez saísse da cidade de Jerusalém e passasse o rio Jordão, eu mandaria te matar? E você me desobedeceu. E Salomão mandou matar o homem chamado Semei. Conferir no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do versículo 36 ao versículo 46. Estimado católico, será que Salomão cometeu uma injustiça? Ele avisou o homem Semei do castigo da sua morte, caso ele desobedecesse à sua ordem. Salomão o avisou, proibiu que Semei saísse de Jerusalém,
Mas Semei, sabendo de tudo, desobedeceu ao rei Salomão. Ninguém pode acusar Salomão de injustiça. Ninguém pode dizer que ele foi injusto com Semei. Ele avisou a Semei, caso lhe desobedecesse, morreria. Então, quem pode acusar a Deus de injustiça? Quem pode dizer que Deus comete injustiça quando uma alma cai no inferno? Salomão não foi injusto com Semei, mandando matá-lo, pois tinha-lhe avisado para não sair de Jerusalém. Deus também avisa cada homem do perigo do inferno, da existência do inferno, caso desobedeça aos seus mandamentos, caso morra em pecado mortal. Salomão não foi injusto com Semei. Deus não é injusto com o pecador. O inferno existe porque Deus é justo. Caríssimos católicos, Deus disse para todos que o inferno existe. Está na Bíblia. Deus não enganou o homem. Não deixou a doutrina sobre o inferno escondida. Deus não é covarde. A Bíblia menciona 70 vezes o inferno, sendo 25 vezes nos evangelhos. Está muito bem avisado. Se o homem imita Semei e desobedece, o problema é do homem, não injustiça de Deus. Hoje, alguns padres pregam sobre o inferno, avisam os fiéis da existência desse mar de fogo. Então Deus não é injusto se alguém se condena. Tem um provérbio que diz: o homem avisado está meio salvo. Isso mesmo, o homem avisado está meio salvo. E se depois de tudo isso, depois desses avisos, se alguém se condena ao inferno, a injustiça não é de Deus, mas sim da pessoa que escolheu o inferno de livre e espontânea vontade. Deus não é culpado da condenação de pessoas rebeldes, mundanas e revoltadas, de pessoas que desprezam a verdade para seguir a mentira. O inferno existe, estimado católico, porque Deus é justo. Deus é bom, mas também é justo. Deus é amor, mas é justo. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus é Pai, amoroso, mas Deus é justo. Neste mundo existe pouca justiça. Isso mesmo, nesse mundo existe pouca justiça. Muitas vezes os injustos, os mentirosos, os pilantras, os golpistas e bandidos triunfam, cantam vitória. Eles têm riquezas, palácios, comidas, vestes, amigos e honras, e têm razão em tudo. Têm razão em tudo. Abusam da autoridade e pisam nas pessoas fracas. Não devemos ter inveja desses covardes e injustos. A Bíblia diz que não devemos ter inveja das pessoas injustas. No Salmo 37, versículo 1 diz: não invejes os que praticam injustiça. Salmo 37, 1. Ao passo que há pessoas boas, pessoas honestas, pessoas santas e amigas de Deus que sofrem nesse mundo e sofrem muito. Passam fome, ficam doentes e não têm remédio, sofrem com a injustiça dos mais fortes, dos políticos e patrões,
são desprezadas por todos. Então, prezado católico, é necessário que a justiça seja feita ao menos no outro mundo após a morte. Dizem que esse mundo é dos espertos. Será? Mas o outro mundo é dos santos, é dos amigos de Deus. O pobre Lázaro recebeu no céu a alegria que lhe foi negada aqui na terra, e ao rico injusto foi dado o tormento do inferno. Estimados católicos, o inferno existe porque Deus é justo, Deus é bom, mas Deus é justo. O inferno existe porque Deus é justo. Deus é justo. Aquele que sofre por ser bom não pode ficar desanimado diante das injustiças nesse mundo. Deus é justo. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Conhece as dores dos seus amigos, dos seus filhos. Ele vê as lágrimas dos seus filhos, as dores e as aflições, mesmo as mais escondidas. Deus sabe de tudo, nada ficará perdido, porque Deus é justo e vai recompensar cada pessoa santa após a morte. Deus é justo, Ele recompensa os bons e castiga os maus. Esses que vivem nesse mundo cometendo injustiças irão para o inferno. Irão para o inferno porque Deus é justo. O inferno existe porque Deus é justo. Deus não vai abrir o céu para o santo e para o pecador obstinado e impenitente. Deus não é injusto. Deus não vai abrir o céu para o católico ovelha e para o católico cabrito ao mesmo tempo. Claro que não. Ele vai abrir o céu somente para o católico ovelha, para o católico bom, para o católico santo. O católico capeta, o católico cabrito rebelde, o católico revoltado e mundano irá para o inferno. Deus é justo, Deus é bom, mas é justo. Deus é infinitamente misericordioso, mas é também infinitamente justo. São Basílio Magno diz que devemos enxergar as duas faces de Deus, a face da bondade e a face da justiça. Ele acrescenta: Deus não é monstro para possuir apenas uma face, isto é, a face da misericórdia. Prezado católico, o inferno existe porque Deus é justo. Ele dá a cada um o que merecer. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz: porque todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios 5:10 e na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6 diz: Deus retribuirá a cada um segundo suas obras, segundo aquilo que praticou. Caríssimos católicos, o católico deve obedecer com alegria e fidelidade à doutrina católica. Deve estudar a doutrina católica. São Pio X ensina que o católico que não estuda a doutrina católica por preguiça, desprezo, comodismo, peca mortalmente. Está no Catecismo Maior de São Pio X, número 5. E o segundo catecismo da doutrina cristã, na lição preliminar número 15,
diz que o católico que não estuda a doutrina católica por negligência e preguiça, peca mortalmente. Então, prezado católico, estude a doutrina católica com bastante atenção para você defender a Igreja Católica, porque existem muitos inimigos que caluniam, falam mal da Igreja Católica, zomba da Igreja Católica, e milhões de católicos não estudam o catecismo, não conhecem a doutrina e, infelizmente, não defende a Igreja Católica. Isso é vergonhoso. Conhece muito bem o seu time de futebol, conhece muito bem as novelas, conhece muito bem o nome de cada bebida alcoólica, conhece muito bem milhares de revistas pornográficas e não conhece a doutrina católica. Isso é vergonhoso e é pecado também.